Graça e paz, queridos. Amém? Amém. Como é bom estar com vocês. Eu fiquei tão honrado quando o Jean me convidou para estar aqui. Ele estava falando da alegria de nos conhecermos, mas isso é mútuo, é para mim e para a Nana também. Deus nos aproximou e Ele tem planos a respeito disso. Eu não creio que nada do que o Senhor faz é em vão ou é aleatório. Ele tem propósito nisso, né? Eu creio que o Jean estava falando de aprender comigo, mas eu tenho aprendido com ele também, tenho aprendido com a comunidade aqui. Nós temos visto o que Deus tem feito. E eu me lembro do dia da inauguração. Quem estava aqui? Eu não me esqueço da palavra que Deus me deu para eu compartilhar com você. Eu quero recordar isso. Muitos de nós não atinam para estas coisas. Na minha experiência como pastor, o que está acontecendo com vocês não é normal. Não é uma coisa normal. Ah não, legal, agora nós temos um espaço novo. Não é normal isso. Eu tenho tido a experiência com a própria comunidade. Parece que Deus tem pressa. Mas essa pressa dele não é simplesmente para você ter um lugar confortável e bonito. A pressa dele tem a ver com uma cidade que precisa ouvir de Jesus. E vocês são as pessoas que ele vai usar para isso. Eu lembro que eu disse até na ocasião que não tem a ver necessariamente com Jean e Ju. Tem a ver com todos nós e eles também. Você está nisso? Amém? Vai avivar, mas não quer pagar o preço? Vai ter que pagar o preço alcançando outros para Jesus. A cidade de São Bento precisa de Jesus. Eu estava conversando com o Jean e quando eu cheguei em Joinville, há 25 anos atrás, o que o Jean retrata hoje como São Bento era o retrato que eu vi de Joinville. E eu louvo a Deus por tudo que aconteceu. Eu não vim, ou a comunidade, depois de eu sair então de uma denominação, a comunidade não nasceu para competir com outras igrejas. Nós nascemos para somar com as outras igrejas. E fazer a cidade ser inundada pela glória de Deus. E sabe, Deus tem nos abençoado, na cidade muitas igrejas têm nascido, glória a Deus. E nós temos alcançado também muitas pessoas na comunidade Siloé. Eu estava conversando com o Jean e eu quero compartilhar isso com você. Eu creio que uma unção como Deus derramou sobre a Siloé está sobre o refúgio. Em relação à cidade em que vocês estão. Deus tem plantado vocês aqui para ser uma referência para as igrejas na cidade, para as igrejas irmãs, para despertá-los, para animá-los, para encorajá-los, para levá-los a um novo nível. Mas para isso acontecer, não pense neles lá, pense em você aqui. Começa aqui, não começa lá, lembra? Começa onde? Em mim. Não começa lá, não é as outras igrejas, não, primeiro aqui. Se não acontecer aqui, não vai acontecer lá. Então, eu gostaria de encorajar você a assimilar isso no seu coração e ser desafiado por Deus. Ser desafiado por Deus. Deus tem coisas incríveis a fazer através da Refúgio em São Bento. Eu creio nisto e eu profetizo sobre a sua vida, sobre a vida desta comunidade. Há coisas tremendas que Deus vai fazer e você vai ser um instrumento de Deus para isso acontecer em nome de Jesus. Amém? Você se apropria disso? Amém? Amém. Eu quero compartilhar com vocês algo que tem queimado o meu coração há algum tempo. Eu estou tomado por essa palavra, ou por esse assunto que Deus tem trazido ao meu coração. E isso me leva para situações até da minha infância. Eu tinha pais que eram convertidos e que me levavam à igreja. E eu tinha uma experiência como muitos cristãos de frequentar a igreja, mas de não perceber uma ambiência como essa. Talvez você esteja aqui e como eu lá atrás, não perceba algumas coisas incríveis que estão acontecendo aqui. Eu me lembro que eu sou meio crítico assim de alguns louvores, especialmente alguns antigos, né? Eu me lembro de um que eu ficava assim, eu cantava aquilo, ouvia as pessoas cantando, falava, meu Deus do céu, né? Precisava ter um ritmo diferente e tal. Mas eu não me atinava na letra. Eu acho que você conhece. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Por muitos anos, embora eu soubesse, eu não percebia. Eu não percebia que isso acontecia.
E uma história bíblica me chamou a atenção. Uma história bíblica que lá na minha infância mexeu muito comigo, mas eu não olhava nessa perspectiva que Deus trouxe ao meu coração. Eu queria ler com você lá em Gênesis 28, de 10 a 13, e depois de 10 a 13 na parte B e do 16 ao 17. Vai aparecer na tela. A experiência de Jacó com Deus. Uma experiência rica que eu e você precisamos ter. E eu quero dizer para você que sem esse fundamento, não há sentido isso aqui que nós estamos fazendo. Sem esse fundamento, não há sentido. Vir aqui para encontrar amigos, encontrar pessoas queridas, para você ter aí uma vida moralmente correta, para você ter uma vida legalzinha, espiritualmente, em termos dizendo, não é para isso que você vem aqui. E aliás, o fundamento até do templo, do tabernáculo, vai nos chamar a atenção para essa experiência que Jacó teve com Deus. E que eu e você precisamos ter com Deus. E uma das coisas que eu olho, e eu quero ler o texto para você aqui, e eu vejo em Jacó, é que essa experiência não é uma experiência pontual, ela deve ser uma experiência contínua. Ela deve acontecer todos os dias. Olha o que diz o texto. Você se lembra de toda a cena. Jacó havia traído seu irmão, enganado seu pai. Ele estava fugindo agora da sua família, da sua casa, porque o seu irmão queria matá-lo. E no meio dessa fuga é que a narrativa do texto vem. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir e sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava perto dele. Repita isso comigo: o Senhor estava perto dele. E lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você. Ele vai continuar, mas nós não vamos ler lá. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Repita: o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Feche os seus olhos, vamos conversar um pouco mais com Deus. Senhor, nós pedimos que essa presença necessária, certa, definida, possa ser percebida por cada um de nós aqui agora. Que, Senhor, mais do que a palavra que o teu servo vai expor, aquilo que vamos ouvir, mais do que qualquer outra coisa aqui, Senhor, a tua presença seja aquilo que atraia o nosso coração e a nossa atenção. Quebranta-nos, Senhor, como nós cantamos. Transforma-nos, Senhor. Ó Deus, faz-nos ver mesmo a tua glória como Isaías viu, para que nós, Senhor, saiamos daqui para ser usados pelo Senhor. Move os nossos corações nesta noite. Manifesta a tua presença entre nós, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio que uma das muitas crises que cristãos dos nossos dias vivem é resultado desta ausência, deste encontro com a presença. Nós nos encontramos com a religião, nós nos encontramos com a denominação, nós nos encontramos com a igreja, só não nos encontramos em muitas ocasiões, ou muitas vezes na nossa vida, com quem nós deveríamos nos encontrar? Com o Senhor, com a sua presença. Eu entendo que muitas vezes eu e você até entregamos nossas vidas a Jesus, mas a vida e a nossa história nos leva muitas vezes para distantes dessa presença, mesmo dentro de uma igreja.
E eu me lembro de um texto da palavra de Deus que fala lá em Romanos 3:11, que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, esse é um esforço que nós só podemos fazer tomados pelo Espírito Santo, conscientes e em fé, crendo que de fato o que Ele prometeu se cumpre. Os anos passaram desde que ele assumiu, foi assunto aos céus, depois de ter sido crucificado, ressuscitado. E a promessa dele é que ele estaria conosco, o seu Espírito traria a sua presença entre nós. Por isso, eu quero que você comece a pensar e a refletir sobre isso. De fato e de verdade Ele está entre nós. Talvez os seus olhos físicos não possam vê-lo, e eu digo talvez porque alguns veem. Alguns veem, mas os seus olhos espirituais precisam estar atentos à presença. O seu coração, a sua mente precisa estar sensível ao que está acontecendo nesse lugar. A presença está aqui, por isso que eu disse para você, eu amo a igreja, eu amo estar com os irmãos, e pense, eu amo de verdade. Brincando, nós estávamos falando, eu e a Nana fomos para os Estados Unidos há pouco tempo, e eu vou e eu quero conhecer igrejas. Então, num domingo, eu e a Nana fomos em 5 igrejas, participamos de 5 cultos, porque nós amamos a igreja, nós amamos o povo de Deus, nós amamos estar com eles. Mas sabe, nada disso vai ter valor se em indo a esses lugares você não encontrar a pessoa que de fato você precisa encontrar. Jesus, a presença é entre nós. E é interessante pensar nisso quando eu falei de buscar, porque a própria palavra mostra o movimento de Deus em relação a nós. Nunca foi nós em relação a Ele, sempre foi Ele em relação a nós. A definição dessa palavra para nós é exatamente essa, religião. Então eu vou buscar. A Bíblia diz que não há quem busque. Ele se movimentou em relação a nós. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, Ele veio ao nosso encontro para restabelecer relacionamento. Então, o nosso relacionamento aqui, ou a nossa relação com Jesus, não é uma coisa da religião, onde você vem, assiste um culto simplesmente, você sai daqui do mesmo tamanho que você entrou. Você vem aqui para ter um relacionamento com Ele. Isso pode acontecer na sua casa, com certeza, e deve. Isso pode e deve acontecer na empresa onde você trabalha, na escola onde você estuda, em todos os lugares. Mas uma celebração, um culto erguido ao Senhor, não faz o menor sentido sem a presença dEle. E não faz o menor sentido em você estar aqui e não percebê-lo. A coisa mais sublime dessa hora é a presença dEle. Não é a palavra que eu trago, não são as canções que cantamos, os avisos que recebemos, as ofertas que demos. Tudo isso nós fazemos por um único motivo: Ele está aqui. Ele está entre nós. E isso eu e você precisamos trazer de volta ao nosso coração. Eu tenho passado por essa experiência na comunidade. Uma das coisas que nós temos mais prezado é justamente a presença. Há momentos em que nós paramos a celebração porque não há mais o que fazer. Nós temos que adorá-lo, nós temos que ouvi-lo, nós temos que nos derramar diante dele. Ele está presente. Isso não é uma coisa que acontece todos os dias, mas há alguns momentos em que são sublimes. A presença parece que ela preenche a ambiência, ela toma toda a situação da nossa celebração. Então nós paramos e o adoramos. Eu me lembro de uma situação, ainda num outro local em que nós estávamos, que nós começamos uma celebração às 10 da manhã e terminamos às 10 da noite. As pessoas estavam chamando as pessoas para vir. Por que que nós estávamos tendo palavra e pregando? Não. Nós estávamos adorando Ele que estava ali. Talvez você não esteja tão atinado para isso. Eu quero trazer para você um texto de Bill Johnson, muito interessante. Olha só o que ele diz. Ele nos plantou aqui com um propósito. Porém, é um propósito que não podemos cumprir sem Ele. Nossa verdadeira natureza e personalidade nunca atingirão a plenitude longe de Sua presença manifesta. O cerne da nossa missão é aprender a hospedá-lo.
E isso deve se tornar o nosso foco para que possamos ter o sucesso que Ele deseja antes que Ele volte. Então, eu e você, a palavra de Deus diz que nós fomos feitos casas, morada. Então nós temos que ser templos carregando a presença por onde nós vamos. Eu quero conversar então com você sobre isso. Eu sei que uma das primeiras compreensões é assim, pastor, mas Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, isso é fato. Porém, a palavra de Deus mostra, e a gente vai estar vendo um pouco sobre isso, que em determinados momentos da história bíblica e da nossa história, Ele se manifesta. Isso os teólogos têm chamado de presença manifesta. Eu me lembro de uma cena que para mim, eu estava lendo esses dias, e é tremenda. O momento em que Josué e todo Israel está às portas de Jericó. O Senhor envia o príncipe dos seus exércitos. Que figura interessante. Deve ser um anjo? O texto diz que Josué se prostrou diante deste príncipe. E este príncipe declarou a Josué: tira as sandálias dos seus pés, porque esse lugar é santo. Muitos dos comentaristas, e eu creio nisso também, imaginam que esse não era um anjo. Era alguém muito mais especial que um anjo. Era Ele antes de se manifestar aqui entre nós. Era o próprio Senhor. Porque como explicar Josué prostrar-se diante de? Como explicar um anjo declarar que aquele lugar era santo? O lugar era santo porque Ele estava ali. A presença da santidade estava ali. Então, Ele vem ao nosso encontro. Eu quero que você tenha isso em mente. Como eu disse para você, e eu não tenho a menor dúvida quanto a isto. Ele está aqui. Ele se manifesta. E Ele não está aqui nesse momento, porque é o início do Aviva, porque o pastor Evaldo foi como... Nada disso. Ele está aqui porque nós viemos para adorá-lo. E Ele chegou antes aqui. Ele vem aqui e Ele está sempre disposto a manifestar o seu amor, nos consolar, nos renovar, nos corrigir, nos ensinar, se relacionar conosco. O que ocorre é que, como na experiência de Jacó, nós estamos muitas vezes, e atine para isso, olhe para mim, preste atenção, nós estamos desapercebidos disto. Como Jacó, nós estamos desapercebidos da sua presença. E esse desaperceber-se traz consequência. Assim como a consciência da presença traz consequência, o desaperceber-se também traz consequências sobre nós. Então há momentos memoráveis, talvez, que você possa lembrar. Por exemplo, você pode lembrar do dia da inauguração aqui, e tantas outras coisas que são memoráveis para você. E até ocasiões em que você não recorda, mas saiba de uma coisa: tanto em um quanto em outro, Ele sempre esteve. A questão não é se Ele estava, a questão é se você percebeu. A questão é se você percebeu que Ele estava. Quando eu olho para isso e penso, eu creio que há algumas reações possíveis à presença de Deus. E esse texto mostra algumas destas reações que eu e você podemos ter. A primeira delas, eu diria que é que estamos ou estava Jacó acostumado com o sublime. Repita comigo: acostumado com o sublime. Jacó, o texto diz que ele era filho, diz que o pai dele era Abraão, mas ele era neto de Abraão. Porém, o texto diz que ele era filho de Abraão, então, e de Isaac. E eu imagino que Isaac, e ele deve ter até convivido um pouco com Abraão, contou para ele das experiências. Agora pense nas experiências que ele ouviu falar. Sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Olha, um dia lá na casa do vovô, chegaram 3 homens. Um diferente dos outros 2. E ele disse para a vovó que o seu pai iria nascer. E sabe, depois ele contou também que Deus traria juízo sobre Sodoma e Gomorra. Então o vovô intercedeu por seu tio Ló, que estava lá. Lembra dessas coisas? Isso provavelmente passou no coração de Jacó. Mas sabe, eu olho para Jacó e para esse texto e me lembro de mim mesmo. Jacó viveu tudo isso
mas ele ouviu falar a respeito do que aconteceu com o avô, o que aconteceu com o pai, mas ele mesmo não via, ele não percebia, ele não tinha um encontro, ele não percebeu a presença, ele não sabia da presença. Quando eu falo isso, agora o Espírito Santo me mandou aqui um recadinho, né? Talvez você está como eu aí no banco sentado há alguns anos atrás, há bons anos atrás. Eu estava lá sentado, agora me veio a memória, o meu pai e a minha mãe frequentavam a primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo, na rua Nestor Pestana, um baita de um templo gótico, bonito, tal. Eu sentado lá jogando tampinha com meu amigo no banco. E o pastor pregando. Eu não percebia nada do que estava acontecendo ali. Eu não sentia nada do que estava acontecendo ali. Então pode acontecer que você passe por este lugar, como está passando, quem sabe agora, sem perceber essa sobrenaturalidade. Lembra? O Senhor, a palavra do apóstolo Paulo é que nós somos salvos pela graça, sim, mediante a fé. Aquele que quer agradar ao Senhor precisa crer que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. A fé é o meio pelo qual nós nos relacionamos com o Senhor. E isso precisa ser restabelecido no nosso coração. Talvez você venha para uma celebração como esta, com o seu coração extremamente cético, secular, sem estar atento às coisas tremendas que estão acontecendo aqui. Isso me faz lembrar um autor que eu gosto muito, John Wayne Jowett. Ele escrevia livros para ministério pastoral e tudo mais, mas ele tinha lá uma afirmação que eu achava bem interessante. Ele dizia que algumas pessoas estão sofrendo de uma mortífera familiaridade com o sublime. E eu me lembrava de cenas que eu ouvi falar de pessoas que sobem, por exemplo, no Equador, no Peru, em cidades muito altas. Para elas irem para esses lugares, elas precisam se adaptar ao lugar. Então elas vão subindo primeiro devagar. Segundo, quando chegarem lá, elas vão ter tonturas, elas vão ter mal-estar, tudo isso, mas elas têm que andar muito devagar, elas precisam deitar, elas precisam dar um tempo até se aclimatar. Leva uns 10 dias para se aclimatar. Depois que elas se aclimataram à altura, elas encaram a altura como se elas estivessem na planície. Elas esquecem da altura em que estão. E às vezes eu fico pensando que alguns de nós se acostumaram com o sublime. Não percebem mais. Isso porque alguns nunca se atinaram. E outros, embora tenham se atinado agora, se afastaram. Perderam o calor do primeiro amor, perderam o incêndio do coração, perderam a palpitação de estar diante do Senhor, de perceber a sua presença, de num momento como esse se sentir profundamente constrangido diante dEle, sabendo quem Ele é e o que Ele veio fazer em sua vida, que deve trazer ao meu coração, ao seu coração, constrangimento. Talvez hajam pessoas aqui que conhecem até esse endereço geográfico de São Bento, mas estão acostumados, quem sabe, a vir aqui, não perceberam a presença. Talvez você olhe para algumas pessoas, mas eu ouço falar de pessoas aqui que estão tão tomadas de Deus. Sim, são Abraãos e Isaques que vêm aqui e que estão fazendo desse lugar para eles Betel. Mas Jacó não fez, ou não percebeu que ali era Betel, que ali era a casa de Deus. Você precisa perceber-se na casa de Deus. E nós estávamos cantando sobre isso, e a primeira coisa que me veio à mente é isso. A casa é de Deus. Eu não vou na casa porque a casa e é legal, é bacana, é interessante, é um momento de comunhão legal. Não, eu vou lá porque Ele está lá. Aí, através ou a partir dEle, então eu me relaciono com tudo mais. Mas sem Ele, nada do que foi feito se fez. É necessário que nós possamos sentir e perceber a presença. Então é possível se acostumar com o sublime ao ponto de não percebê-lo. Como assim? Samuel morava no templo, Deus falou com ele, e ele não percebeu que era Deus, ele achava que era Eli. Eu lembro de situações na igreja, aí é a situação comigo mesmo, de Deus falar comigo, e eu pensar, não pode ser.
Não sei se você já teve essa experiência. Especialmente quando são coisas muito grandes. Não, não pode ser comigo, não é verdade. Mas é. E ele fala e ele quer falar. E você precisa ter o seu coração sensível a essa manifestação de Deus. Eu começo a pensar que provavelmente, certamente, você já presenciou milagres aqui nesse lugar, ou no endereço anterior. Você já viu conversões, você já viu libertações aqui. Mas você está preocupado com a duração do culto. Você está preocupado com a cor da parede, você está preocupado com as escolhas das canções, você está preocupado com a altura do som, você está preocupado com a roupa que a pessoa veste ou deixa de vestir. Como pastor, eu quero dizer para você, eu cheguei num ponto, que isso é problemático até para a igreja, porque eu estou pouco preocupado com isso. Eu não vou lá para isso, nem para pregar. Eu vou lá para vê-lo. Eu quero vê-lo. Sem ele nada tem razão. Não existe razão para mim ser um pastor se ele não está ali. Só a presença dele faz de mim pastor. Só a presença dele faz de mim salvo. Só a presença dele faz de mim filho. Só a presença dele faz de mim transformado. Então é preciso que você perceba esse lugar. É interessante a declaração dele. O Senhor está nesse lugar. E eu não sabia. Eu não sabia. Talvez frequentando a igreja tanto tempo, não é? Você vê, não, porque puxa vida, tem um pastor lá que prega muito bem. Eu quero assistir, ouvir falar que ele é bom pregador, ele prega a Bíblia e tal. Então eu venho para ouvir o pastor Jean pregar. Eu quero, não, venha ouvir sim, e é bênção de Deus. Porém, mais que o pastor Jean, tem alguém aqui que está te esperando. Ele quer se manifestar a você. Sem ele, nada tem vida. Ele é a fonte da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Então, é preciso que eu e você nos convençamos disso. Você não consegue mais sentir a presença. Você precisa voltar para isso. Bill Johnson afirma algo mais ainda. Somos responsáveis pelo que recebemos. Manter vivo o impacto de uma experiência é algo que depende de nós. Na minha experiência pessoal, eu tenho visto que a questão não são os anos contados como pastor, não são os anos contados como cristão, mas são os anos contados na presença. Eu me lembro do que Moisés declarou: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. E os nossos dias só são dias de fato contados na presença dEle, na presença do Senhor. Acostumados com o sublime. Outra reação, indiferentes com a glória. Repita, indiferentes com a glória. Com a glória. Jacó havia enganado seu irmão, seu pai, estava fugindo na intenção de fazer a vida junto ao seu tio Labão. Focado em construir uma nova vida. Esse era o foco dele. Estava totalmente alheio, indiferente ao lugar onde ele estava, indiferente à ambiência do lugar. Sim, hoje eu vou para a igreja porque vão orar por mim, eu estou com um problema na minha empresa, e então se eu for lá as pessoas vão orar, vai ser bom para mim. Cara, você não entendeu. Você não entendeu. É que eu estou com uma enfermidade tremenda, terrível, e se eu for lá, as pessoas vão orar. Você não entendeu. Olha, com a presença dele, há poucos dias atrás faleceu um irmão na nossa comunidade. Ele estava 2 anos na nossa comunidade. Ele veio de São Paulo para encontrar em Joinville mais tranquilidade para a vida dele com a sua esposa. Chegando em Joinville, ele conhece a Jesus, entrega a vida a Jesus e contrai um câncer terrível. Eu estava com ele 2 dias antes de ele falecer. Ele dizendo: pastor, eu não sei o que é melhor. Eu estou aguardando, eu estou pronto para estar com ele. Já estou com saudades. Anseio pela presença, desejo da presença. Quando a presença toma conta do nosso coração, enfermidade, problemas financeiros, problemas relacionais, todos eles são equacionados. A presença dele traz uma paz que excede a todo
o entendimento. Não significa que as coisas se resolvem, que tudo está acabado. Não, ele morreu. Mas partiu no Senhor e com o Senhor. Como ele viveu, foi também no Senhor. Cristão, você precisa recuperar esse conceito no seu coração. Você precisa trazer isso de volta ao seu coração. O nosso coração endurecido pode entrar no lugar da presença e não percebê-la. Nós trazemos as nossas preocupações do mundo. Quem sabe você está aí preocupado, meu time vai jogar hoje, pastor, não acaba essa palavra, eu vou ter que pagar um boleto, será que eu posso ver depois, será que eu vou conseguir no aplicativo pagar o boleto ou não, como é que vai ser isso, e quando eu for jantar, o que vai ter no jantar? Você está preocupado quando perdeu, né? Parafraseando um filósofo do qual eu não gosto muito, né? Perdeu o mané. Perdeu, porque a presença dele está aqui. Você estava preocupado com o boleto? Eu me lembro de quantas vezes que eu entrei ansioso, e agora eu estou falando a verdade, situações da minha vida, assim, eu sou pastor da igreja, eu entrava assim, meu Deus do céu, como que vai ser? E aí se aplica o Salmo 121, o nosso Deus trabalha no turno da noite, enquanto nós descansamos, Ele faz a coisa acontecer. E o descanso nosso é o descanso nele. Quando você descansa nele, quando você se apropria do que Ele tem para você, a graça de Deus é mais que suficiente para mim e para você. Nós somos consolados, nós somos transformados. Muitas vezes nós estamos desconectados, como num momento como esse. Você está viajando na maionese, pensando em tantas coisas que não tem nada a ver, a adoração subindo, as pessoas quebrantadas, a presença entre nós, e você não percebe, como Jacó. Tudo isso nos faz indiferentes, perdemos a experiência da glória de Deus. Eu me lembro de uma situação bíblica que eu acho ela muito interessante, né? Você se lembra? Jesus havia ressuscitado e 2 dos discípulos estavam no caminho para Emaús. Jesus se junta a eles e começa a perguntar para eles. Eles estavam conversando e estavam bastante atribulados. Jesus pergunta, o que aconteceu? Ah, você não sabe o que aconteceu? Aí Jesus começa, eu quero falar isso para você, eu queria estar ali. Pensa, Jesus contando para você sobre os profetas, sobre as profecias. Ele fez um apanhado do Antigo Testamento todinho para eles. Você ouvir isso de Jesus. A continuidade do texto diz o seguinte, lá versículos 30 e 32 de Lucas 24. E aconteceu que quando estavam à mesa, eles estavam para sair, para entrar na cidade, não entraram, pediram para Jesus entrar com eles, né? Fica, Senhor, já se faz tarde. A canção no final não tem muito a ver com o que o texto está falando, né? Mas eles entram e Jesus entra com eles. Eles estão à mesa e essa é a cena. Ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão, deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Uau. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? Cara, eles falavam a respeito dele, com ele, para ele, e não perceberam que era ele. Deus me livre. Deus me livre, eu quero ter um coração de fé. Um coração confiante na palavra que Ele deu. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Portanto, fiado na própria palavra de Deus, eu posso dizer para você, Ele está. E você percebeu? Você se atinou para isso? Acostumados com o sublime, indiferentes com a glória, ocupados com a logística. Diga, ocupados com a logística. Jacó estava ocupado em fugir do seu irmão, chegar na casa do tio dele, organizar a sua viagem, o seu caminho, arrumar um lugar para dormir, procurar uma pedra para travesseiro, um canto adequado para deitar. Às vezes nós estamos também distraídos nas nossas ocupações. E agora entra para dentro da própria situação nossa como cristãos, no métier, na vida da igreja mesmo. Às vezes ocupados com ocupações pessoais, familiares, profissionais, Jacó. Outras vezes distraídos com as coisas de Deus, e aí é o que eu acho mais grave. Talvez esse seja o maior dos enganos, né?
envolver-se com a obra do Senhor e esquecer o Senhor da obra. Isso é grave. Eu já ouvi falar de pastores, assim, acompanhando pastores, amigos meus, dizendo: Evaldo, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu só leio para pregar. Meu Deus. Eu me lembro de um discipulador meu, estava compartilhando até com o Jean sobre ele, o pastor Edson Barbosa. Ele dizia: você não pode preparar o alimento para os outros sem que primeiro você se alimente. E essa é uma experiência que não é só para o pastor, é para todos nós. Às vezes você está envolvido com as coisas aqui dentro da igreja, correndo atrás disso, daquilo outro. Eu vejo pessoas lá na comunidade, às vezes eu tenho que falar: meu irmão, baixa a bola aí, cara. O principal do negócio você está perdendo, cara. Você está cuidando, porque a criança saiu, vou atrás dela, porque não sei o que, aquilo outro tal. Não, agora não é hora disso. Agora é hora de você se curvar diante dele. Lembra de Maria e Marta? Marta andava agitada para todo canto, correndo. Jesus afirma: Maria escolheu a boa parte. Ela escolheu a boa parte. Legitimamente Marta estava ocupada, necessariamente prejudicada, porque simplesmente não se colocou aos pés de Jesus para aprender. Existe hora para tudo, queridos. O Salomão vai falar isso para mim e para você. Existe tempo para tudo debaixo do sol. E esse momento que você veio aqui não é outro senão para encontrar-se com Ele. Com Ele. Eu posso afirmar para você sem medo de errar: as forças dos meus relacionamentos que Deus dá, e Deus tem me dado tantas conexões, não vão a partir da minha busca, nem da busca do outro. Vão a partir dos encontros divinos que Deus promove. A situação nossa lá no MFI, com certeza foi uma ação de Deus na minha história, na história do pastor Jean. Não tem a ver comigo nem com ele. Agora você precisa perceber a presença e se deixar levar por ele. Maria escolheu a boa parte. Cuidar da logística não é errado no momento certo, mas ela pode nos tirar esse privilégio de usufruirmos da presença. Lá na nossa comunidade, há muitos anos, sei lá quantos anos, nós fazemos espetáculo de Páscoa e espetáculo de Natal. E nós ensaiamos, não ensaiamos muito não, né? Na verdade tem só 2 ensaios gerais, né? Mas assim, as pessoas procuram com zelo fazer o melhor tal. E até dizendo sobre isso, que nós não ensaiamos muito, nós não preparamos muito, mas é uma ambiência, assim, assustadora da presença. Eu não sei quantas centenas de pessoas entregaram suas vidas a Jesus. Aliás, o foco desses espetáculos é isso. O testemunho é uma festa de colheita. Agora, você não vai ter uma festa de colheita sem que o Senhor da colheita não esteja ali. Se Ele não estiver ali, nada vai acontecer. Porque as pessoas não vieram necessariamente, embora elas pensassem que sim, ver o espetáculo, a arte, não. O Espírito Santo atraiu-os para que eles vissem Jesus. Eles vieram pensando no espetáculo, mas eles chegaram ali e viram aquele que estava presente ali. Então, eu quero insistir com você nisso. É preciso que você não se ocupe com a logística no tempo indevido. Que você perceba, um momento como esse é um momento de deleitar-se na presença. A presença está aqui. Ele está aqui. Ele é sublime, maravilhoso, Senhor, majestoso, bondoso, misericordioso. Ele ama a sua vida, Ele deseja estar com você. Ele deu sua própria vida para reatar seu relacionamento com o Pai. Então é tempo de você oferecer tempo a Ele. Então, acostumados com o sublime, indiferentes com a glória, ocupados com a logística, quebrantados pela presença. Nos versículos 16 a 17 diz: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Embora ele tenha chegado à conclusão e reconhecido a presença, fica claro que ele não tirou proveito por estar acostumado com o sublime, indiferente com a glória, ocupado com a logística. Como os discípulos no caminho de Emaús, quando ele percebeu, já era tarde. Perdeu.
Hoje eu quero encorajar você a não perder essa oportunidade. A presença dele tem lugar num culto, numa celebração, num encontro, numa conferência como essa. Esse é um momento sublime por ele estar aqui. E nesse lugar, nós somos impactados, nós somos transformados um pouco mais. Como igreja, eu e você precisamos compreender a força de um momento como esse, quando nós nos encontramos na presença dele. Há poder e autoridade entre nós aqui. Eu me lembro, e nunca me esqueço, do dia que Isaías se encontrou com o Senhor. Ele estava abatido, ele estava entristecido, ele estava muito mal, porque o rei havia falecido. O começo do texto é exatamente isso. Nos dias do rei Uzias, eu vi o Senhor. Era o começo de uma história triste, mas as coisas vão mudar na vida de Isaías. Mas quando ele contempla o Senhor, o texto diz que ele declara: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de homens de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ver o Senhor ocasiona mudança e transformação na nossa vida. Eu quero dizer uma coisa para você: se você abre os seus olhos para enxergá-lo, você não vai sair daqui da mesma forma como entrou. Não tem como. É impossível. E aí eu me lembro de uma história, fato, aconteceu. Em uma igreja em Curitiba, que era da denominação que eu participava. Portanto, eu quero esclarecer para você esse fato, que essa denominação que eu frequentava, que eu era membro, que eu fui pastor, era uma denominação cessacionista. Ela cria no cessacionismo. Sabe o que é isso? Crê que os dons espirituais não se aplicam aos nossos dias. Então, não crê em profecia, não crê em dons de línguas, não crê em nada disso. Não existe. Um casal estava recebendo a visita de uma amiga do Japão. Ela era japonesa e ela veio para Curitiba. Esse casal tinha um compromisso em outra cidade e não podia receber a japonesa. Então, eles conversaram com a moça que trabalhava na casa deles, se ela poderia recebê-los na casa dela. Ela era japonesa. A moça que trabalhava na casa deles mal falava português. Então ela vai e recebe lá no aeroporto, faz sinais lá, libras talvez, leva para casa. Era quarta-feira e ela diz, ela não sabia como se expressar, mas convida a mulher e leva porque tinha culto na igreja dela. Lembra da igreja cessacionista? E ela leva essa mulher para o culto na igreja dela. Eu fico pensando na iniciativa da mulher. Ela não conseguia expressar como ela vai levar numa igreja de brasileiros que só falam português. E, para surpresa de 0 pessoas, não tinha ninguém lá que falasse japonês. Rola o culto. A japonesa começa a chorar. Quebrantada, totalmente. E o pastor não estava pregando alguma coisa evangelística. Lembra? Era uma igreja cessacionista, já tem alguma dificuldade. O culto termina, ninguém entende nada. Nem a senhora que estava com a japonesa só via que ela estava chorando, mas não entendia o que estava acontecendo. Levou para casa, no outro dia vai ver as amigas dela que vão votar, e aí conversa com ela. Então ela vai, dorme, no outro dia acorda, chega o casal, e a senhora explica para eles, aconteceu, eu levei, eu não sei, deve ter feito mal, não sei o que aconteceu com ela. Mas eu levei lá na minha igreja, lá, e ela chorou o culto inteiro. Eu não sei o que aconteceu. Então o casal pergunta para ela, o que foi que aconteceu? Ela te levou lá naquele lugar e tal? Pois é, ela me levou lá no lugar, aí tinha um homem lá falando, esse homem começou a falar da minha vida, ele começou a falar da minha história, ele disse que havia um Salvador para mim, que havia um Senhor que morreu pela minha vida, e que eu poderia entregar a minha vida a ele ia transformar o meu ser, ia me dar a vida eterna, e eu entreguei minha vida a ele. A matemática do jogo, cara, eu não sei, eu não entendo. Eu só creio. E eu estou falando para você de um fato que o pastor da igreja contou para mim. O pastor que não pregou para ela, e ela entendeu outra coisa.
A presença está. Você quer percebê-la ou não? Você vai ser indiferente? Você vai ser acostumado com o sublime? Então, não, isso aí, todo domingo é assim mesmo. É assim mesmo. É essa coisa aí, o pessoal levanta a mão, fica todo... Ou você vai atinar para o que está acontecendo aqui definitivamente? A presença vem onde coração quebrantado se apresenta. Coração quebrantado e contrito, lembra? Salmo 51, 17. O Senhor não despreza. Olha a tradução da mensagem desse texto. O coração quebrantado, disposto a amar, não escapa nem por um minuto da percepção de Deus. Se você se quebrantar, se você se voltar para Ele, Ele vai te ouvir. Quando aconteceu a minha conversão, tendo sido criado dentro de um lar cristão, eu cheguei num ponto de incredulidade. E no ápice disso, é que Ele veio me encontrar. E eu estava desesperado com a minha vida. Não havia sentido para a minha vida. E eu havia ouvido falar, eu conhecia até a Bíblia, conhecia tudo, porém não conhecia quem eu tinha que conhecer. E naquele dia, ajoelhado do lado do sofá da cama, que era, na verdade, a minha cama, eu disse para Ele: eu tenho dificuldade de crer que o Senhor existe. Eu não sei o que tem que acontecer comigo, mas eu queria muito que acontecesse comigo o que já aconteceu com tantos amigos meus. Então, se o Senhor existe mesmo, muda o meu coração. Eu estou disposto, eu quero. Sabe, esse é o testemunho do pastor que está pregando hoje para você. Naquele dia eu entreguei minha vida a Jesus. Ele mudou a minha história. Ele mudou o meu destino. Por isso eu quero falar para você, não tem nada a ver com ser pastor. Não tem nada a ver com ser cristão. Tem a ver com ser filho de Deus. Nascer de novo. Perceber a presença. Viver na presença. Um momento como esse é um oásis, ou deveria ser. Em meio à correria, os embates da vida. Você deveria encarar isto. Porque a presença dele traz refrigério. A presença dele traz cura para a nossa alma. Não é um clube de final de semana. Não é um compromisso religioso. É a oportunidade sobrenatural. De quem sabe, do meio das suas lutas semanais, você encontrar o Salvador. Estar diante dele e receber dele cura. Receber dele o bálsamo de Gileade. Que pode acalentar a sua alma e fortalecer você por os embates da vida. Sabe, talvez nós deveríamos até profeticamente ouvir a voz de dentro da sarça ardente ou da boca do príncipe dos exércitos do Senhor, quando entramos num lugar como este. Tira as sandálias dos teus pés. Não porque a refúgio é lugar santo, mas porque Ele está aqui. E se Ele está aqui, tudo na nossa vida pode mudar. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia quão temível este lugar. É a casa de Deus, é a porta dos céus. Queria que você fechasse os seus olhos. Queria que você refletisse sobre o que você ouviu. Talvez você frequente essa igreja há tanto tempo, ou talvez seja o primeiro dia que você vem aqui. Pouco importa. O que importa é se você tem de fato percebido a presença e se relacionado com Ele aqui. A presença de Jesus. A presença do Senhor. O Deus manifesto entre nós. Eu quero desafiar seu coração. Porque um dia eu precisava de receber uma oração quanto a isto. Não porque eu achasse que a oração ia resolver todas as minhas situações, mas eu estava precisando de me apresentar diante de Deus para dizer para Ele: Senhor, eu me arrependo de não ter percebido.
E agora eu quero estar ciente da tua presença todos os dias da minha vida. Saber que o Senhor é companhia para mim. E especialmente num momento como esse de culto, eu sei porque o Senhor falou que o Senhor estaria no meio do teu povo. Haveria abundante alegria. Então, Senhor, eu não quero menos do que o Senhor prometeu para mim. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua alegria, eu quero a tua paz, eu quero a tua cura, eu quero o teu consolo, eu quero a tua direção, eu quero a tua presença na minha vida. Se Deus está ministrando o seu coração, e se você é uma pessoa que tem não observado isto, a presença, eu queria te desafiar em nome de Jesus, sair do teu lugar, vir aqui na frente, eu quero orar por você. Eu acho que não é uma coisa para se pensar, é uma coisa para se fazer. Porque eu percebo que eu não percebi. É muito simples isto. E se é o seu caso, sai do teu lugar, eu quero orar por você e com você nesta hora. Para que a sua experiência de culto, a sua experiência de celebração não seja mais a mesma. Para que esses momentos em que você está aqui não seja o que sempre foi. Para que esses momentos não seja mais um momento, é mais um momento. Não. Não pode ser. Para minha vida, eu não admito isso. Ele prometeu, Ele disse que faria, então Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Eu não quero ser um assistente de culto, eu não quero estar no lugar na mesmice, eu quero buscar a presença do meu Senhor, eu quero contemplar a presença dEle, eu quero receber das suas mãos aquilo que Ele tem para mim. Eu vim buscar o que Ele tem para mim. Sim, depois eu vou me manter comunhão com os meus irmãos, eu vou me relacionar com eles, mas o meu relacionamento com eles só acontece depois do meu relacionamento com Ele. Com Ele. Aí tudo faz sentido. Tudo se torna razoável. Porque Ele está aqui. E se Ele está aqui, a esperança para o meu coração, a esperança para a minha vida. Eu não vou sair daqui da mesma forma como eu entrei. Eu vou ser transformado, eu vou ser liberto, eu vou ser curado, eu vou ser pacificado. A paz dele vai inundar o meu coração e vai me dar segurança nele, em nome de Jesus. Pai, eu queria pedir para que os irmãos discipuladores, pessoas que estão ministrando aqui na Refúgio, se aproximassem destas pessoas, colocassem as mãos sobre elas. Rapidamente sai do teu lugar, vem rapidinho, se aproxima aqui, comece a orar com eles. Senhor, nós queremos clamar nessa hora por cada um desses irmãos e irmãs, Pai. Senhor, o Senhor sabe a angústia de seus corações. Talvez, Senhor, a incredulidade dos seus corações, como foi comigo, Senhor. Quem sabe eles estão aqui para dizer: Senhor, eu creio, mas Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, me dá fé. Então, Senhor, o Senhor conhecia o coração dos discípulos que pediram. Então olha para esses irmãos, para estas irmãs, restaura neles, ó Deus, a sensibilidade da presença, estabelece neles a sensibilidade da presença, Deus, que eles possam saber que o Senhor está aqui, que eles possam sentir a tua presença aqui, que isso faça diferença na história deles, na vida deles. Ó Deus, vai para o recôndito, Senhor, dos seus corações, para o íntimo, Senhor, transforma suas mentes, transforma o seu pensar, Senhor. Quem sabe pensamentos tão tomados, ó Deus, pela incredulidade, por coisas do mundo, Senhor, da carne, quebra isso agora em nome de Jesus, Senhor, e traz sobre eles uma vida nova, Senhor, uma vida transformada, Senhor, onde a presença do Senhor se torna algo palpável, Senhor, algo definido, Senhor. Toca seus corações nesta noite, Senhor. Nós clamamos, ó Deus, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Preste atenção, olhe para mim, você que está ajoelhado, olhe para mim aqui, olhe para mim. Lembra quando nós falamos do buscar? Não há quem busque. Você entrou na esfera dele.
Agora, o Espírito Santo pode te encaminhar para perceber a presença. O Espírito Santo faz isso em você. E a minha oração é que você entenda isso e creia. Agora é o seu movimento de fé, crendo. A fé é o firme fundamento das coisas que se não veem. Mas eu sei, se o Senhor prometeu, então eu vou agir por fé. Eu vou buscar e saber que Ele está aqui até que eu o veja. Eu vou buscá-lo. Os irmãos estão entendendo isso? Amém? Que Deus derrame sobre vocês toda essa presença que está aqui entre nós, que vocês possam percebê-lo, e que a presença dele para vocês seja cura, seja lenitivo nesta noite, em nome de Jesus.